Ralph said to me that you jumped 29 feet. And I don't even remember too much after that. Just so elated, happy. Mortes por fentanil fazem famílias entrarem na justiça americana contra governo chinês. Polícia da Flórida prende mais de 100 pessoas suspeitas de tráfico humano, incluindo um funcionário da Disney. No Brasil, médicos são presos por tráfico de órgãos. E o aquecimento oceânico faz coloridos recifes de coral ficarem brancos. Essas e outras notícias, agora, no Brasil News. Boa noite. Começa a votação antecipada para a presidência dos Estados Unidos. Eleitores vão às urnas na Carolina do Norte. A votação antecipada foi iniciada na quinta-feira na Carolina do Norte, um campo de batalha crucial na eleição para presidente dos Estados Unidos do dia 5 de novembro. Os eleitores começam a se dirigir às urnas apenas algumas semanas após a passagem do furacão Helene pela região. I voted straight across the board, Republican, voted for Donald Trump. Immigration, the economy, America first. You know, I feel that we should put the money where our mouths are here first instead of taking care of other nations. We need to take care of us first, and then we can go out and help somebody else. We voted for Kamala Harris for president. You know, we really care a lot about, you know, women's rights to choose. We really care about our children and making sure that they get a good and honest education. You know, yeah, and our, you know, keeping everybody having the availability to be able to vote, that's able to vote. Famílias que perderam entes queridos por overdose de fentanil nos Estados Unidos entram com uma petição contra a China. A petição protocolada nesta quinta-feira alega que a China falhou ao reprimir as exportações de produtos utilizados por traficantes para fabricar fentanil ilicitamente. Familiares que perderam entes queridos por overdose aqui nos Estados Unidos se uniram com um único objetivo: responsabilizar o governo chinês. De acordo com a agência de notícias Reuters, a entrada das substâncias custou aos Estados Unidos trilhões de dólares em perda de produtividade, além de custos mais altos de saúde e também com a aplicação da lei, mas principalmente a perda de vidas por overdoses fatais da droga sintética. Uma análise de 2022 do Comitê Econômico Conjunto do Congresso estima que a crise dos opioides custou aos Estados Unidos quase $1,5 trilhão de dólares em 2020. As ações movidas pelas famílias buscam sanções comerciais contra a China, entre elas tarifas de pelo menos $50 bilhões sobre mercadorias de origem chinesa. Recurso Full Self-Driving de carros Tesla pode ter ocasionado acidentes e até uma morte. O caso está sob investigação. O governo federal americano quer apurar a segurança do recurso de direção totalmente autônoma da Tesla, ou FSD.
Os reguladores analisam 4 acidentes envolvendo veículos equipados com a tecnologia, um deles com uma morte. O FSD dos carros foi acionado em áreas de visibilidade reduzida, em estrada em condições de brilho do sol, neblina ou poeira. De acordo com os primeiros relatos do caso, um pedestre morreu em um dos acidentes. A Tesla diz no site da empresa que o software FSD em carros rodoviários requer supervisão ativa do motorista e que não torna os veículos autônomos. A investigação abrange vários modelos da marca, incluindo o Cybertruck 2023-2024. Essa avaliação preliminar é o primeiro passo antes que a agência possa exigir um recall dos veículos. A empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto. Veja a seguir, escolas da Flórida dizem que vão expulsar alunos envolvidos em ameaças de ataques nas redes sociais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Autoridades alertam mais uma vez para a escassez de fluidos intravenosos em hospitais no sul da Flórida. Essa e outras notícias com a repórter Lorena Gomes. Os hospitais do sul da Flórida têm enfrentado a falta de fluidos intravenosos desde a passagem do furacão Helene. A situação se agravou ainda mais depois do ciclone pós-tropical Milton. As tempestades destruíram 2 instalações que representam mais de 70% da produção desses insumos. Por conta da escassez, cirurgias precisaram ser adiadas e o atendimento em bebês prematuros e pacientes em diálise são comprometidos. O governo federal busca ajuda para restaurar o fornecimento. A FDA está autorizando importações de produtos das fábricas do Canadá, Irlanda, Reino Unido e China. Esta semana, a fábrica da Carolina do Norte disse que os funcionários estão fazendo horas extras para aumentar a produção das empresas no exterior e que, por esse motivo, as entregas já teriam aumentado 60%. Outro assunto em destaque na Flórida é que as escolas do condado de Orange emitiram advertência severa sobre possíveis expulsões para alunos do 6º ao 12º ano. Na mensagem, as autoridades do distrito disseram que os estudantes que violarem o código de conduta com ameaças, intimidação ou armas sofrerão consequências graves, como expulsão do distrito. A mensagem diz ainda que a medida seria uma resposta ao aumento de interrupções escolares causadas por postagens em tons de ameaça nas redes sociais. E foi divulgado o balanço de uma operação que prendeu 157 pessoas suspeitas de vários crimes. Entre os envolvidos estão imigrantes ilegais, veteranos e até um funcionário da Disney. A operação no condado de Polk começou no dia 2 de outubro e durou 5 dias. Ela poderia até ter sido maior se não precisasse ser interrompida pelo furacão Milton. 157 pessoas foram presas envolvidas em prostituição, crimes sexuais contra crianças e tráfico humano. Segundo a polícia, os presos têm entre 15 e 61 anos. Alguns são imigrantes ilegais vindos de Cuba, Colômbia, Guatemala, Honduras, México e Venezuela. Há ainda veteranos e um funcionário da Disney. De acordo com as investigações, o trabalhador do parque seria salva-vidas e tentou atrair uma menina de 14 anos a um encontro, prometendo uma visita ao parque temático. No próximo bloco, pesquisadores brasileiros criam um teste rápido que identificam doenças em até 5 minutos.
açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Você está procurando qualidade, variedade e preço baixo? Aqui você está em casa. O Seabra Foods tem a maior variedade de produtos brasileiros do mercado e com atendimento mais que especial. Confira. Bife Tibone, 6,49 a libra. Coxa de frango, 99 centavos a libra. Chuchu fresco, 89 centavos cada. Café brasileiro tradicional ou extra forte, 4,49 cada. Olé cogumelos em conserva frasco, 100 gramas, 2,99 cada. Seabra Foods bolo de laranja, 6,99 cada. Está no Seabra, está no Brasil. Vamos agora para o nosso giro de notícias do Brasil com a nossa correspondente, Arlene Balieiro. Boa noite a todos. A Justiça Brasileira decretou nesta semana a prisão de 3 médicos envolvidos em esquema de tráfico de órgãos humanos na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. Eles foram condenados a 15 anos de prisão pela morte de 4 pacientes que tiveram os rins extraídos sem confirmação da morte cerebral. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, os órgãos extraídos eram entregues para implantes em pacientes na cidade de São Paulo. A Justiça não conseguiu identificar quem recebeu os órgãos. E 4 casos do superfungo Candida auris foram confirmados no Hospital de Minas Gerais nesta semana. 27 pessoas ainda aguardam o resultado de exames. 2 já receberam alta, 1 continua internado e outro morreu. De acordo com o hospital, a morte não está relacionada com o fungo. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais informou que o primeiro caso confirmado foi de um paciente que ficou internado na Colômbia. Ainda segundo a Secretaria, a situação está sob controle e não existe contaminação em outros hospitais do estado. Ainda sobre saúde, pesquisadores da Universidade de Campinas, a Unicamp, criaram um teste rápido que pode identificar doenças em até 5 minutos. O equipamento ainda está em fase de testes. Apenas com uma amostra de sangue ou saliva vai ser possível diagnosticar doenças como herpes, mpox, certos tipos de câncer e até problemas cardíacos. A tecnologia surgiu durante a pandemia e pode ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e nas áreas mais isoladas do país. E o último boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, prevê um fim de semana de temporais e fortes vendavais no Brasil. As regiões Sudeste e Centro-Oeste devem registrar um volume de 100 milímetros de chuva por dia. A previsão é de rajadas de vento de até 60 km por hora. Também existe a probabilidade de queda de granizo. E mesmo com toda essa chuvarada, os reflexos da seca extrema no Brasil continuam, só que agora no país vizinho. O baixo nível do rio Paraguai provocou conflito entre pescadores e produtores de arroz do país. Confira. A seca que assolou o Brasil neste ano chegou a atingir o rio Paraguai. Neste mês, o nível do rio registrou um recorde mínimo. O problema é que a seca extrema causou um conflito entre pescadores e produtores de arroz do país. Eles usam a água do rio para irrigar a plantação de arroz que fica em uma região pantanosa na fronteira com a Argentina. Para os pescadores e moradores, essa prática ajuda a agravar o problema relacionado à seca do rio, causado pelas mudanças climáticas. La última que vinimos, el agua estaba muy por arriba. Ha bajado muchísimo. Nos impresionante acá por el camino viniendo. La Rosal aí lleno de água e acá faltando todo el agua. A principal causa apontada para a situação drástica na região é a seca rio acima que atingiu o Brasil. Os agricultores afirmam que não são culpados. Além disso, produtores e governo dizem que o problema está relacionado a mudanças climáticas e não à irrigação. Saiba como ficou a cotação do dólar frente ao real.
A 30ª rodada do Brasileirão tem sequência nesta sexta-feira com 3 jogos. O torcedor do Flamengo ficará de olho bem abertos em 2 partidas em especial. O líder Botafogo contra o Criciúma e o Cruzeiro contra o Bahia, que sonham com o G4. E ainda hoje tem um jogo do Atlético Goianiense e o Cuiabá, que estão na zona de rebaixamento. A seguir, cientistas alertam para efeito crônico nos recifes de coral por conta do aquecimento oceânico no mundo. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Um efeito curioso e crônico está acontecendo por conta do aquecimento dos oceanos em todo o mundo. É o branqueamento em massa de recifes de coral que ocorre desde fevereiro de 2023. Esse é o mais extenso branqueamento em massa de recifes de coral já registrado. É o que disse Derek Manzello, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, em entrevista exclusiva à Reuters. Segundo ele, 77% dos recifes de coral do mundo foram submetidos a estresse térmico que levaram a esse nível de palidez. Again, this bleaching event is still ongoing and it's still increasing in spatial extent. So it's still getting bigger as we speak. O cientista revelou ainda que as águas quentes dos oceanos fazem os corais expelirem as algas coloridas que vivem nos tecidos. Sem essas algas, os corais ficam pálidos e vulneráveis a doenças. Embora um coral branqueado não esteja morto, as temperaturas do oceano precisam esfriar para ajudar na recuperação. Could be looking at a scenario where, if what the ocean temperatures are now is the new normal, we could be essentially moving into a world where we're more or less in a state of chronic global bleaching. Again, I hope that doesn't happen, but, based on ocean temperature patterns over the last year and a half, 2 years, I am fearful that could potentially be in the future. Nos próximos meses, os pesquisadores planejam realizar avaliações subaquáticas de corais mortos para calcular a gravidade do evento. A situação deve ser debatida na Convenção COP16 da ONU na Colômbia, ainda no mês de outubro. E na Austrália, praias de Sydney estão fechadas depois do aparecimento de bolas pretas consideradas tóxicas. Centenas de bolas pretas chegaram à costa da Austrália, inclusive em praias famosas. Elas são consideradas tóxicas e foram vistas por banhistas na quinta-feira em praias de Sydney. O prefeito da cidade, por sua vez, disse que testes preliminares já foram realizados. It is still under active investigation. We have sent off for preliminary testing. What we've received is it involves some form of hydrocarbon, but there'll be more to say from the New South Wales EPA as it relates to that. What I will say is that we'll be working very hard to have this situation resolved as quickly as possible and to have our beaches cleaned. It's a beautiful, lovely spring day, and obviously we want to get back as soon as possible onto the sand and in the water. E uma boa notícia, o Aquário de Nova York está chamando a atenção do público com a exposição de 2 lontras resgatadas. As espécies são conhecidas pelo comportamento brincalhão. Os animais são considerados não libertáveis e têm se adaptado bem ao local, de acordo com a administração do aquário.
As lontras são garantidas pela Lei de Proteção aos Mamíferos Marinhos dos Estados Unidos e por tratados internacionais. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Bom fim de semana!